Olá, alunos, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos tratar sobre o espaço urbano. Antes de detalhar os papéis de cada agente do espaço urbano, é importante que fique claro que o espaço urbano não acontece de modo natural. Ele está cheio de interesses, esses interesses vinculados aos agentes, que produz e reproduz esses interesses no espaço urbano. Então é importante que isso fique claro em primeiro momento. Bom, nós temos então 5 agentes: o Estado, os promotores imobiliários, os proprietários fundiários, os grupos sociais excluídos e os proprietários dos meios de produção. Mas o que cada um faz? Qual é o interesse de cada um? O Estado, ele é o responsável por criar políticas urbanas, por regular o solo, por criar infraestrutura para a cidade, bem como uma série de atributos. Ele vai também permear por outros agentes, pela ação de outros agentes. Ele vai ser o Estado, mas também ele vai ser o promotor imobiliário, porque ele tem interesse em lotear a cidade, ele também financia a habitação, então ele vai ter ali um papel de promotor imobiliário. Ele vai ser também um proprietário fundiário, porque o Estado possui terras dentro da cidade, terrenos dentro da cidade, e também proprietário dos meios de produção, porque o Estado também possui empresas e instituições que têm interesses dentro da cidade. Então, o Estado, vamos dizer que ele é um dos agentes mais complexos, uma das ações mais complexas, porque ao mesmo tempo que ele influencia, ele também é muito influenciado pelos outros agentes, como vai ficar mais claro. O segundo são os promotores imobiliários. Esses são responsáveis por financiamento de imóveis, por loteamento de espaços para criar habitação. O interesse desses promotores imobiliários, então, é cada vez mais o terreno tenha um valor alto para poder cobrar um valor também acrescido nos imóveis. Então, esses são os interesses dos promotores imobiliários. Os proprietários fundiários são os donos de terrenos, de grandes terrenos no interior das cidades ou nas regiões periféricas. O interesse desse agente é que o seu terreno, a parcela do seu terreno, seja cada vez mais valorizada. Isso acontece pelo investimento de infraestrutura pelo Estado. Então, quando nós andamos pelas cidades brasileiras, principalmente, nós conseguimos ver grandes vazios urbanos, o que nós chamamos. Grandes terrenos dentro das cidades que já estão valendo milhões, mas estão ali esperando cada vez mais valorização para que ele possa vender ou para o Estado ou para o promotor imobiliário que tem interesse de construir um imóvel dentro desse terreno. Então, o interesse desse agente é que cada vez mais o seu terreno seja então valorizado, tenha aí um valor cada vez mais alto, certo? O outro agente são os grupos sociais excluídos. Essas pessoas, quando nós falamos de espaço urbano, nós estamos falando de um contexto capitalista. Então, os grupos sociais excluídos, essas pessoas, elas estão localizadas em favelas, periferias, bolsões de pobreza, justamente pelas ações dos agentes anteriores que eu citei para vocês. Quando nós pensamos nos vazios urbanos e eles estão relacionados a crescimento da cidade, porque se eu tenho grandes vazios urbanos no meio da cidade, a minha cidade cada vez mais ela vai se expandir e vai ser cada vez mais territorialmente maior. Se nós pegássemos tirássemos ou construíssemos casas e habitações nesses vazios urbanos, a nossa cidade seria mais densa, o que demandaria menos valor de infraestrutura para o Estado não precisaria gastar com saneamento, com energia, com transporte até a periferia, porque essas pessoas conseguiriam morar então no centro da cidade. Isso, pessoal, também tem uma relação com os valores que são cobrados, né, no interior das nossas cidades. Então não basta apenas ter aí um vazio urbano implementado com um grande prédio de valor alto, sendo que ainda nós temos aí grandes periferias. Então tem que ter uma relação de ação do Estado juntamente com os agentes para criar uma cidade cada vez mais compacta, uma cidade que não cresça tanto territorialmente, para os gastos serem menores e para a população também ter uma melhor qualidade de vida.
Bom, o nosso próximo agente, então, são os proprietários dos meios de produção. Os proprietários dos meios de produção têm interesses em ter terrenos cada vez maiores, porque são responsáveis e donos por indústrias, empresas. Então, eles procuram grandes terrenos, muitas vezes por ser indústrias, fora da parte mais densa da cidade, né? Próximo de bairros mais pobres, porque também precisam de mão de obra barata em algumas situações, mas procuram grandes terrenos. Isso também, de uma certa forma, faz com que a cidade cresça para esses locais, quando tem indústria, né? Nós vemos aí a lógica de muitas cidades brasileiras em que as indústrias em determinados locais fizeram com que a cidade crescesse para esse determinado local. Então aí é um papel também muito importante cumprido pelos proprietários dos meios de produção. É importante que fique claro a situação e a ação de cada um e que eles estão o tempo todo se relacionando. São eles que criam um espaço, então, em muitos casos, segregacionista. O que significa isso? Hoje, nas cidades brasileiras e outras cidades do mundo, nós temos aí regiões economicamente e socialmente muito diferentes. E quando nós falamos em segregação urbana, nós estamos dizendo também sobre pobreza e riqueza. Existem também nas cidades brasileiras uma condição e uma situação muito comum de condomínios fechados. Muitos condomínios fechados estão então se enclausurando uma determinada população e negando o resto da cidade. Ou seja, existem condomínios hoje no Brasil que existem shoppings, escolas e entre outros atributos que servem à população. E essa população acaba negando a cidade. É uma forma também de segregação, uma segregação elitista, né? Então essas relações de como o espaço urbano é construído e como as pessoas, os agentes organizam o espaço, ela precisa ficar clara para nós, porque aí nós vamos começar a entender como a cidade ela é organizada, beleza? Um outro ponto que nós precisamos deixar aqui evidente, é como as nossas cidades no século XXI, elas estão organizadas. Quando nós falamos de cidades no século XXI, nós pensamos imediatamente em planejamento urbano. Então aqui muitas pessoas entendem que um planejamento urbano ele seria a solução para todos os problemas que existem nas cidades. Entretanto, pessoal, já existem estudos que mostram que um planejamento, uma cidade bem planejada não significa uma cidade que ofereça uma boa qualidade de vida. Nós temos um caso que eu vou mostrar para vocês que eu conheço mais de perto, né? Que é a cidade de Maringá. Ela é uma cidade planejada no seu início, né? Assim, a planta inicial da cidade de Maringá ela foi planejada, só que hoje ela já se perdeu, porque a ação do mercado imobiliário dentro da cidade ela é tão forte que o tecido urbano se criou de uma forma segregacionista. Hoje não é possível mais uma pessoa, e antigamente também não era, desde o início do planejamento, uma pessoa pobre morar no centro da cidade. Então não é porque ela tem um planejamento urbano que ela é uma excelente cidade. É óbvio que, comparado a outras cidades brasileiras, Maringá ainda aí oferece uma excelente qualidade de vida. Mas nós precisamos pensar também ela numa questão metropolitana. E aqui vai uma outra observação para vocês. Quando nós trabalhamos planejamento urbano, as cidades do século XXI, no século XXI, elas já não conseguem mais trabalhar de uma escala local. Nós precisamos trabalhar então numa escala regional. As questões regionais precisam ser tratadas, né? Em cidades médias, em cidades grandes, as pessoas se deslocam muito para trabalhar nessas cidades. As cidades ao redor se deslocam muito para trabalhar nessa cidade. Então, o planejamento urbano ele precisa ser muito mais metropolitano, muito mais regional do que só local. Uma outra questão das cidades do século XXI são os problemas urbanos. E aqui também está muito relacionado com o planejamento, porque os problemas urbanos hoje, principalmente congestionamento, poluição, as questões ambientais e as questões da pobreza, elas precisam ser divididas regionalmente. Hoje é impossível, como eu já estava dizendo para vocês, ter apenas aí uma relação
somente local, somente da cidade para resolver. E isso é, pessoal, algo que fica muito, algo que é muito cobrado em concursos, tá? Essa relação metropolitana, entender os problemas metropolitanos. Uma outra questão são as novas tecnologias. Nós sabemos aí que hoje em dia, para todas as situações, existe um aplicativo, né? Desde organizar uma foto no Instagram até para pedir uma comida, pedir um Uber. Então, na cidade, isso também não é diferente. Algumas cidades já começam a se adaptar para criar novas tecnologias, para disponibilizar Wi-Fi, por exemplo, nas ruas. Nós temos a modificação do aplicativo de automóveis, que tem uma relação muito intensa também com o transporte coletivo, porque a partir do momento que as pessoas começam a utilizar muito aplicativo de automóveis, né, aplicativos de carros, o transporte público ele também começa a ser sucateado. Então nós temos uma gama de tecnologias nas cidades do século XXI, tentando gerenciar ela de uma forma diferente. Já existem aí cidades, Nova York estava com um projeto de mapear todas as árvores da cidade para saber a condição de cada árvore e também qual a espécie de cada árvore. Então, assim, são as tecnologias a favor da cidade. E isso, pessoal, com certeza é a tendência para as cidades no século XXI. A grande questão nós precisamos ficar atentos também quais são os responsáveis e quem são os responsáveis por esses dados. Porque a partir do momento que se gera dados, muitos dados populacionais, com certeza vai ter um Estado ou uma empresa por trás disso. Então é sempre importante que nós questionamos também essa situação. Beleza? Então espero que tenha ficado muito claro para vocês o papel de cada agente e também as questões das cidades no século XXI, que é um tema que cai muito em concursos. Certo? Um grande abraço.